te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao vosso povo, Santo Antônio, como insigne pregador e intercessor nas necessidades, concedei por seu auxílio que, seguindo os ensinamentos da vida cristã, sintamos a vossa ajuda em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, no versículo de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arrancai-o e jogai para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti causa de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de tua mulher e der-lhe uma certidão de divórcio, eu, porém, vos digo, todo aquele que divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. A quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja ela celebra Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio tem, é muito conhecido por ser o santo casamenteiro. Santo Antônio era um dos grandes pregadores que a igreja teve. E ele foi presbítero e doutor da igreja. Então hoje a igreja faz memória de Santo Antônio de Pádua. E a liturgia desse dia de Santo Antônio fala sobre o adultério, fala sobre a questão de
é a vivência irregular do casamento. O que Jesus ele deseja ao unir o homem e a mulher? Que eles vivam fiel para sempre, né? Então, quer dizer, um dos pecados que hoje aqui relata no Evangelho, que é muito frequente e um pecado muito grave, que é o adultério. Então aqui Jesus fala de como viver essa questão do matrimônio, porque muitas vezes as pessoas falam de casamento, né? Casamento, né? Duas pessoas que se juntam. Matrimônio é o sacramento. Então quem assume o matrimônio, ele precisa ter fidelidade, porque é um pecado grave. O casamento foi deixado por Deus como um sacramento belíssimo, sacramento do matrimônio. E isso faz com que a nossa sociedade ela tenha mais condições, né, emocional, sentimental, religiosa, a partir de ter uma família. Mas quando isso não é valorizado, cria-se uma situação contrária, porque vive aquilo que não é da vontade de Deus. Então aqui é tão importante a fidelidade, a castidade, que fala até dos membros do corpo, né? A forma radical do Evangelho é para que nós possamos compreender que falar viver a fidelidade no matrimônio, ela é tão importante, e se isso não acontecer, é um pecado grave, que o Evangelho fala que é melhor, se o teu olho leva você a pecar, é melhor que o arranque e jogue longe. É melhor você perder um membro tão importante como um olho do que ser jogado no inferno. Perder um braço, uma mão, é melhor você perder, cortar uma mão e jogar fora. Claro que o Evangelho está falando de uma forma em parábola ali, né, para que nós possamos entender. Mas a forma radical do Evangelho também é para que nós compreendamos como é triste, é terrível a questão do adultério no relacionamento conjugal. Então, que Deus possa nos abençoar. Ontem foi dia dos namorados, hoje dia de Santo Antônio Casamenteiro. Por isso, então, esse Evangelho também quer nos trazer essa realidade, né? Como é bonito, né? Se preparar bem um casal para se casar. E aí, então, quer dizer, ao celebrar isso, esse matrimônio, essa união, que vivencie de uma forma belíssima a fé, que vivam uma fé bonita, um casal, constrói uma família. É esse o desejo de Deus. Agora, quando isso não acontece, que acontece o adultério, a infidelidade, é um pecado muito grave. Então nós acaba ouvindo muitas coisas. Precisamos escutar Deus. O que Deus pensa? Deus pensa isso. Agora, muitas vezes a gente fica aí vendo as novelas, o que elas falam, né, os filmes, as séries, né, que são depravadas, tirando a graça de Deus tão bonita nas famílias e colocando uma outra mentalidade desastrosa. Então, que Deus possa ajudar, né, todos os casais de namorado que possam se amar para realmente tomar uma decisão acertada e viver fielmente essa decisão, e aqueles que estão casados que possam se amarem, se amar muito. É o amor que é tudo. O amor que é tudo. E aqui na carta de São Paulo aos Coríntios fala: trazei um tesouro em vasos de barro. O grande tesouro do casamento não pode ser levado num vaso de barro que se quebra com facilidade. Então, por intercessão de Santa Teresa de Jesus,
de Santo Antônio de Pádua, que desça sobre todos os casais, tanto de namorado como aqueles que contraíram o matrimônio, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.